Salve Maria Santíssima. Sobre a questão do esquema da pregação. Um pouco anterior à pregação existe o prelúdio. O que seria o prelúdio? É você saber o ambiente que você vai pregar, no caso, o ambiente geográfico, a cultura, um pouco, né, pelo menos, a cultura do local, o local mesmo que você vai pregar, é um estádio. São coisas só para você se ter uma noção. Para que público é? Se é para pessoas mais velhas, ou se é para jovens, ou para crianças, ou são pessoas de mais caminhada na fé, ou tá misturado o público, é pessoas de recém-convertidos e ao mesmo tempo pessoas mais aprofundadas. É para um grupo mais tradicionalista ou para renovação carismática, ou tem ambos os públicos. Então tudo isso vai influenciar na questão do prelúdio, né? Quais são os desafios daquele local. Tudo isso vai ajudar. Isso não pode engessar o pregador, porque, por exemplo, há pessoas que se limitam a esse prelúdio, querem saber de tudo e já planejam tudo e esquecem até a ação do Espírito Santo, né? É muito perigoso. Da mesma forma como não querer saber de nada para que o Espírito Santo fale tudo, também é um pouco presunção, porque é o ponto de equilíbrio. O próprio Deus já vai falar por essas questões do prelúdio também. Isso é uma forma também de ouvir a Deus. Então, ter essa atenção, né, no prelúdio. Esses detalhes que vão ajudar a preparar melhor a pregação. Aí depois vem o tema e a ideia central que você vai preparar para a pregação. Depois, no caso, vai vir o esquema, que seria já a preparação mesmo, né? Para a própria pregação. Aí vai vir a apresentação. Eu estou fazendo um resumo, porque aqui tá enorme, certo? A apresentação, no caso, falar o nome, o local, qual estado de vida que você é, solteiro, casado, celibatário, padre, religioso, profissão, né? Detalhes pequenos, mas que é importante falar o local de onde veio, se é missionário ou não, como que é, né? Um pequeno resumo da sua vida, mas de forma bem... Uma simples apresentação, né? Não uma pregação de quem você é, nem um enchimento de orgulho, né? Você vai, por exemplo, se autopromover. Claro que não, não é assim. Então é importante se apresentar primeiro porque as pessoas têm a tendência de resistir a receber coisas de estranhos, né? É um dos critérios que vai falando aqui no livro. E ainda que seja uma mensagem, as pessoas resistem, se não sabem com quem estão falando. Então é para gerar também essa empatia, né? Essa afinidade já um pouco com o povo, né? É necessário isso. Então vamos para outra parte. Aí um exemplo da apresentação, né? A pessoa pode começar: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, ou bom dia, ou salve Maria, alguma saudação, né? Uma coisa que geralmente se costuma fazer, pelo menos aqui, né? E a gente tem esse costume às vezes meio feio. Bom dia! A pessoa fala bom dia, às vezes fala até animado. Não ouvi, tá muito fraco. Isso não é muito legal. Aqui no livro não fala, né? Mas tem esse cuidado. A gente já pode falar um bom dia bem motivador, mas ter esse cuidado para não ficar sempre repetitivo, né? Não, mais forte, vocês no jantar, vocês... Aquela coisa que a gente parece estar sendo engraçado, mas está falando a mesma coisa que todo mundo fala, né? Isso aí é meio monótono. A introdução. Terminando a apresentação, tem que se usar a criatividade, né? Sempre procurando deixar um gancho para onde a pessoa quer levar a pregação. Na introdução, já se é possível perceber se haverá que ouvir ou aturar um pregador. Isso aqui é engraçado, né?
tipo assim, na introdução, ou seja, os primeiros 5 minutos, né? Aqui não é no livro não, mas falando mesmo. Os primeiros 5 minutos, ou você ganha aquelas pessoas para pregação, para Cristo, claro, mas através da pregação, que é o instrumento de Deus, ou você perde. Se você nos primeiros 5 ou 10 minutos fizer uma introdução chata demais, você vai acabar com a pregação, né? Aí a dica aqui do livro: por isso inicie sua pregação, sua introdução, com uma ideia forte, palavras impactantes. Isto provocará nas pessoas o desejo de ouvi-lo e saber o que você tem a dizer. Quando um nadador profissional vai disputar uma prova, não pode nem pensar em errar na largada. Se errar, pode não dar tempo de se corrigir. Assim acontece com o servo da palavra. Se errar no início da pregação, pode não ter mais a atenção da Assembleia. O principal objetivo da introdução é despertar o interesse, é deixar claro para os ouvintes que o assunto sobre o qual você vai falar tem importância na vida deles. O desenvolvimento, que é a outra parte, é a parte mais longa da pregação. Nesse momento, viramos e reviramos o assunto, analisando o mesmo problema por diversos ângulos, conduzindo a Assembleia para um ângulo específico. Aqui só uma atenção, né? Por exemplo, se você vai pregar sobre a Imaculada Conceição e é esse o tema específico, no desenvolvimento você não vai estar falando, porque às vezes você abre um parênteses e nesse parênteses você faz o desenvolvimento e perde a pregação. Ou seja, você se propôs ou foi proposto para você um tema e você se perde quando vai fazer um parênteses, tipo, abre para falar sobre um outro assunto, aí passa 15 minutos naquele outro assunto. Isso aí estraga a pregação, né? Ainda que uma outra coisa deve ser falada também. Por exemplo, existem pregações que não abordam só um tema. Por exemplo, quando eu vou dar o FB, algumas vezes, não é uma pregação em si mesmo, mas tem um teor de pregação. Às vezes é 1h30 emendada, né? E eu tenho que falar sobre os novíssimos, mas tocar em vários pontos. Juízo final, juízo particular, céu, inferno. Embora o purgatório não participe dos novíssimos, mas também entra, né? Também preparação para a morte. Tudo isso, ou seja, uns 7 a 8 pontos dentro da mesma pregação. Então, tem que dinamizar para interligar os assuntos, quando for uma pregação desse tipo. Quando for um assunto que vai abranger vários, embora esteja dentro do mesmo. Por exemplo, como eu falei, né, os novíssimos. Vai abordar vários conteúdos da fé, porém, tudo relacionado aos novíssimos, né? Aí algumas colocações aqui. É horrível quando, ao término de uma pregação, os ouvintes dizem: falou muito bonito, mas não entendi nada. Sobre o que foi que ele falou mesmo, aqui eu lembro uma história, né? O padre daqui contou, que é um caso real. A pessoa falou assim: era dia de Nossa Senhora de Guadalupe e o padre pregou, isso foi na outra paróquia dele, né? Aí a mulher falou assim: padre, você pregou muito bem, viu? Eu nunca ouvi falar tão bonito sobre Nossa Senhora do Guarda-Roupa. Era Nossa Senhora de Guadalupe e ela entendeu guarda-roupa direto, né? Ter esse cuidado, né? Pra que a gente não fale muito e acabe não passando nada. Muita informação sem organização. Aí alguns pontos que se deve evitar, né? Falar tempo desproporcional sobre um só ponto. Um exemplo do que eu dei, eu vou falar sobre os novíssimos. Aí eu falo 3 minutos sobre o purgatório e 25 minutos sobre o inferno. Eu tenho que equilibrar, embora eu fale um pouco mais, mas não pode ser muito mais, né? Tem que ser um equilíbrio. Entrar em pormenores inúteis, né? Abrir muitos parênteses sem necessidade, né? Parênteses. Terceiro ponto, repetir fatos ou passagens já demasiadamente conhecidos, ou seja, sempre a mesma história, a mesma piada, o mesmo lembrete, a mesma exortação, o mesmo carão, a mesma chamada de atenção.
coisas que todo mundo fala, frases de efeito que todo mundo diz, jargões, evitar isso. Mostrar-se apaixonado pelo que interessa mais a si do que aos outros. Deixar em segundo plano o que é do interesse ou da necessidade da Assembleia. Isso aí não pode acontecer, né? Improvisar o conteúdo, que daria mais frutos, se elaborado após um estudo minucioso. Aqui, duas coisas, né? Geralmente, por exemplo, me convidam para pregar em cima da hora, em alguns cantos. Geralmente eu vou, mas isso é muito ruim, você pregar em cima da hora. Deus faz, Deus surpreende, claro. Mas não é legal, tanto para quem convida, isso é feio, em cima da hora, tipo pregador tapa-buraco, né? Quebra galho. Ou então a pessoa me dá um tema um mês antes, eu deixo para preparar quando eu vou no caminho para pregar, 1 hora antes da pregação. Isso é perigoso, porque eu tive tempo, mas me desleixei e vou dar só o que eu sabia. Mesmo que seja um assunto que eu domine, eu preciso reestudar para que refresque a memória e eu possa dar o melhor para o irmão. E o melhor é aquilo que Deus tem reservado, claro. Mas Deus quer também que eu coopere com a sua graça. O Papa Paulo VI, o Beato Paulo VI, falava o seguinte: não preparar uma pregação é tentar o Espírito Santo. Então tenha esse cuidado, né? Improvisar o conteúdo que daria mais frutos, eu já falei o sexto, né? E o sétimo, dizer tudo quanto se sabe sobre o assunto. Ou seja, a pessoa... Isso aqui são dicas do Mohana, né? João Mohana. Ele tem vários livros pela editora Loyola. São dicas que ele vai dando. Gostaria de acrescentar algo a esses conselhos dados por Mohana. Alguns pregadores têm a tentação de transformar seu discurso numa palestra de autoajuda, recorrendo mais a um psicologismo do que a palavra de Deus, dando mais ouvido aos teóricos da personalidade do que aos autores sagrados. E eu acrescentaria, né? Também a patrística. Pouco se cita, muitas vezes, em algumas pregações, os santos. Pouco se cita os doutores da igreja, os documentos. Hoje, muitas pregações é na base do achismo, aquela pregação muito profunda, palavras belas, uma oratória lindíssima, mas sem a profundidade que Deus quer, sem aquilo que é coberto, né, enriquecido pela tradição da igreja no sentido mais profundo, né? A palavra de Deus e os documentos da igreja devem ser o referencial absoluto do pregador. Isso não quer dizer que ele, em alguns momentos, não possa ilustrar sua fala com os dizeres dos mestres da cultura ou da ciência. Ele pode fazê-lo, desde que não descuide da palavra de Deus. E vem a questão da conclusão. Depois de fazer um bom desenvolvimento, ele precisa também deixar o assunto concluído, né? Qual foi a finalidade daquela pregação? Por exemplo, eu vou pregar sobre falsas doutrinas. Apresentei o tema, a seriedade do tema, na introdução. Eu vou desenvolver o que é falsa doutrina, quais são, e pontuar um pouquinho de cada uma delas, se for o caso. Ou então, falar só de uma em específico, se for o caso. E na conclusão, eu devo dar um direcionamento. Por exemplo, se eu vou pregar sobre, no meu caso aqui que eu citei, falsas doutrinas, eu tenho que explicar o que fazer se eu frequentei, o que fazer para não cair, e a partir daquilo que eu falei sobre falsas doutrinas, o que isso traz para a minha vida. Eu vou concluir dando uma orientação geral acerca daquele tema. Aí vai, sem dúvida, aqui entra o que os santos padres falam. O bom pregador é aquele que deixa as lágrimas no coração. Ou seja, a pessoa sai com desejo de conversão, né? Então essa conclusão, ela deve calar no coração das pessoas. Ela deve selar tudo o que foi dito. Não pode ficar como se fosse
ela tem que ficar com desejo de aprender mais, mas não pode ficar com uma pregação interminada, né?